pessoa dele ou de algum dos seus discípulos, merece receber a luz do conhecimento espiritual. Trata-se de outro pedido em favor dos que são sinceros na procura de Deus. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. A compaixão representa o sentimento de benevolência geral e a caridade é mais direta no sentido de beneficiarmos os demais seres. Esses pedidos devem ser formulados em favor de todos, para que se transformem de egoístas em desapegados, de orgulhosos em humildes e de vaidosos em simples, pois, somente assim, serão felizes, realizando no bem. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Todos são viajores da evolução, mas necessitam de uma referência, que é o próprio Divino Mestre, quanto aos habitantes da Terra. Por isso, devemos pedir a Deus que faça nascer no íntimo de cada um a noção de que Jesus é a sua estrela guia. Ao aflito a consolação, Jesus prometeu aliviar os aflitos, ou seja, os que estão inquietos, sendo que o melhor remédio para acalmar as aflições é compreender que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita e que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Devemos pedir a Deus que console os aflitos fazendo-os compreender que tudo tem uma finalidade construtiva e o cumprimento dos deveres amai nas tempestades interiores e exteriores. Ao doente o repouso. As doenças podem ter vários significados, um em Francisco de Assis, outro no paralítico que Jesus curou e que retornou à vida de despautérios e assim por diante. Em alguns a cura pode significar a queda em um abismo mais profundo ainda, enquanto que em outro a oportunidade de servir em uma área diferente, porque a doença não impede ninguém de servir pelo pensamento. O doente em favor de quem pedimos o repouso pode fazer bom ou mau uso desse descanso, seguindo no rumo do bem ou despencando no mal. Todavia, devemos pedir sempre que, acima de tudo, seja feita a vontade augusta do Pai, que ama cada filho e filha infinitamente. Pai, dai ao culpado arrependimento. Neste estudo, em que tratamos também da culpa, vem a propósito este tópico da prece de Caritas: Pai, dai ao culpado arrependimento. Depois de arrepender-se deve confessar suas culpas, da melhor forma que conseguir, como estudamos no item 1, e, por fim, trabalhar no bem, para pacificar sua consciência e contribuir para a evolução dos outros. A respeito da profundidade do arrependimento, Montaigne dizia: para que haja arrependimento, a meu ver, é preciso que nada lhe escape, que atinja as entranhas e que magoe até onde penetra o olhar de Deus. Ele queria dizer que deve ser profundo e abrangente de todas as facetas da situação que criamos com nossa conduta, representada pela atuação mental ou material. Atentemos para este detalhe, sob pena de não conseguirmos realmente sarar, ou seja, evoluir. Ao Espírito a verdade. Todo espírito precisa da verdade, que é Deus, através de Jesus, que é o caminho para chegarmos ao Pai Celestial. A criança o guia. Toda criança precisa de quem dela cuide e oriente, sobretudo pela exemplificação no bem, muito mais do que pela mera instrução escolar e encaminhamento para o exercício de uma profissão na idade adulta. E ao órfão o pai. Podemos ser pais ou mães dos filhos e filhas dos outros, pois o parentesco físico não é o mais importante e sim o amor universal, que deve repletar o nosso coração. Devemos pedir a Deus que faça nascer no coração de cada um amor universal. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Não devemos pedir em favor apenas dos seres humanos, mas de todos os seres que Deus criou, desde aqueles que se iniciam na escalada evolutiva até os mais evoluídos, pois a interdependência de todos os seres é total, conforme estabeleceu o Pai, visando a prática do amor universal entre todos os seus filhos e filhas. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, os homens e mulheres que procuram ignorar a existência do Pai merecem piedade, pois recusam-se a querer a aproximação de quem mais os ama, que é Deus, que os criou e sustenta com seu pensamento e que, se deixasse de pensar em qualquer das suas criaturas,
ela simplesmente deixaria de existir a partir daquele momento. Esperança para aqueles que sofrem. Um coração sem esperança é o caminho mais curto para os vícios, o suicídio e o crime. Devemos contribuir para que as pessoas tenham esperança na solução dos seus problemas, caso lhes seja benéfica a própria evolução. Nem sempre a solução melhor para um ser humano é aquela que ele imagina, pois há casos em que os sofrimentos representam a verdadeira prevenção de males maiores. Devemos pedir a Deus que faça cada um compreender o que é melhor para o seu progresso como espírito imortal. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem, por toda parte, a paz. Os espíritos consoladores são os discípulos de Jesus, que, espalhados por toda a terra, ensinam, sobretudo através do exemplo, a prática do bem. Eles mostram como é viver bem, ou seja, mesmo no meio das dificuldades mais pungentes, sempre visar o bem. Assim, vivem em paz e ensinam a paz. A esperança. Os missionários de Jesus transmitem esperança, porque mostram que todo ser humano pode ser feliz, bastando proceder no bem. E, a fé. Eles também induzem todos a fé em si próprios, nos demais seres humanos e em Deus. Sua vida é um incentivo à fé no bem. Deus. Um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Bebendo nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, todos igualmente aprenderão a ser generosos. Note-se que Jesus recusou o qualificativo de bom, dizendo que apenas Deus o é. Aqui encontramos uma referência à bondade fecunda, ou seja, produtiva, e infinita, ou seja, inesgotável em benefícios. E todas as lágrimas secarão, tornando-nos generosos. Nossas lágrimas secarão, porque cuidaremos das dores alheias, ao invés de concentrarmos nossa atenção nos problemas muitas vezes insignificantes ou, até, imaginários, que nos apoquentam quando somos egoístas. Todas as dores se acalmarão. Confiantes em Deus, as dores ganharão uma justificativa e passaremos a aceitá-las como degraus para o nosso progresso intelectual e moral. E um só coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. São palavras de louvor a Deus e fé na sua bondade. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Neste tópico pedido em nosso favor, ou seja, a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até Deus. Esse pedido deve ser estendido aos nossos irmãos e irmãs em humanidade, a fim de que ajudem o progresso geral. Dai-nos a caridade pura. Outro pedido em nosso favor é o ajudar-nos a adquirir a caridade pura, ou seja, sem a mão direita saber o que faz a esquerda. Devemos pedir a Deus que também instile nos corações a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. A fé e a razão aparentemente se contrapõem, mas, na verdade, Allan Kardec considerou a irmandade das duas na seguinte afirmação: não há fé inabalável senão aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Devemos pedir a Deus nos dê a fé e a razão na mesma proporção, o mesmo fazendo em favor dos outros. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. É interessante ressaltarmos que a simplicidade foi colocada no ápice das virtudes, pois somente ela nos permite refletir a perfeição divina. Não se trata da ingenuidade ou do descaso com o autoaprimoramento intelecto-moral, mas o abandono das vaidades, do desejo de projeção, de evidência sem utilidade para o bem comum. A simplicidade é a virtude contrária à vaidade, induzindo-nos a procurar realce apenas quando necessário a colocar a candeia sobre o candeeiro,
a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. Assim seja. 2.2.1 O que pedir? Nosso atual companheiro de trabalho na seara de Jesus, Michel de Montaigne, quando encarnado, aconselhava quem ora que peça simplesmente o que mencionaremos a seguir, ao invés de formular uma série de solicitações, quase todas voltadas para os interesses materiais. Dizia ele: suplicamos ao Senhor que mantenha nossa consciência tranquila, livre de qualquer comércio com o mal. Veja-se, por aí, o que também podemos pedir em favor dos outros, além de que desperte cada um para a compreensão e o cumprimento das leis divinas, as quais Jesus resumiu no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Atentemos para a repercussão do que venhamos a pedir, se realmente será útil ao progresso intelecto-moral daqueles por quem oramos ou se apenas representará uma nova carga de responsabilidades para quem receberá o benefício. Quando o senador Públio Lentulio Cornélio pediu a Jesus, sem palavras, a cura da sua filhinha leprosa, o Divino Mestre o alertou para o aumento da sua responsabilidade perante Deus. Vejamos como Emmanuel relata esse aspecto do nosso estudo. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças de que isso representa um agravamento de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai Todo-Poderoso. O que pedir, inclusive em favor dos outros? Eis aí mais uma grande interrogação, ou seja, um tema para reflexão, em que a consciência de cada um será chamada a indicar o caminho. 2.2.2 Pedi e dar-se-vos-á. Jesus é quem proferiu essa afirmativa. Analisemos-lhe o significado, até onde nossa compreensão consegue alcançar, pois todos os ensinos de Jesus têm uma profundidade ilimitada, que cada espírito percebe segundo o seu nível evolutivo. Assim, os espíritos superiores conseguem compreender muito melhor o alcance verdadeiro de cada um desses tópicos, ao contrário dos espíritos medianos e dos primitivos. Dar-se-vos-á tudo o que pedirdes. Não, mas sim tudo o que vos for necessário à evolução. Por exemplo, quando Públio Lentulio foi à procura de Jesus pedindo-lhe, sem palavras, a cura da filha, foi alertado de que estava sendo atendido, não o pedido dele, mas da sua esposa, que era um espírito superior em tarefa no mundo terreno. Então, perguntar-se-á, para que, então, pedir-se? A resposta é, deve-se pedir o que for útil à própria evolução e não as benesses puramente terrenas ou facilidades que redundarão em estagnação para o espírito. Serão atendidos todos os pedidos, não da forma que, como crianças espirituais, pretendemos, mas sim conforme os adultos, ou sejam, os espíritos superiores, em nome de Deus, entenderem que melhor servirão ao progresso de cada um dos seus pupilos espirituais. Assim Jesus atendeu aos pedidos de cada um de uma forma diferente, mas nunca deixou de atender ao pedido de quem quer que fosse. A Nicodemos prestou esclarecimentos até onde ele podia compreender, a uns deu a cura do corpo, a Lázaro levantou da morte aparente, aos famintos deu de comer pães e peixes no conhecido episódio da multiplicação dos pães, aos que o condenaram deu o exemplo da humildade e da submissão a Deus e assim por diante. Cada um daqueles espíritos, a maioria silenciosamente, pediu-lhe alguma coisa, um ensinamento, um rumo novo para a sua vida, a verdade, a exemplificação, irradiando interrogações do fundo da sua alma e ele deu a cada um o melhor que cada um podia receber. Oremos a Deus pedindo que todos também peçam uns pelos outros, para aprenderem o amor universal. 2.2.3 Batei e a porta se abrirá. A porta é o conhecimento das leis divinas, escritas na consciência de cada um. Para quem bate conscientemente, com sincero desejo de evoluir, a porta e ele entra por ela. Mas quem bate a porta de má vontade, como fez Públio Lentulio, esse fica do lado de fora.
A verdade é que Deus não desampara ninguém, pois todos são seus filhos ou filhas, todavia eles educa conforme o tipo de receptividade que cada um demonstra. Os humildes ingerem o alimento divino alegremente e os orgulhosos ingerem-no a contragosto, mas, mesmo assim, ele é metabolizado pelo seu psiquismo, como aconteceu a Públio Lentulus e, uma vez assim acontecido, o espírito não conseguirá esquecer a faceta da verdade que lhe foi mostrada. Repitamos, são duas situações diferentes. Para uns a porta de abre de par em par e eles entram por ela, para outros ela se abre, mas ficam de fora, remoendo suas mágoas, seu orgulho e sua má vontade, até que o sofrimento lhes inspire o desejo de entrar pela porta. A lição foi dada em linguagem figurada, mas podemos entender, através dela, que nunca a porta fica fechada quando um espírito está em condições de dar um passo adiante na sua evolução. Ele pode aproveitar ou não a oportunidade de imediato ou procrastinar sua marcha. Todavia, cedo ou tarde, passará pela porta. Oremos pedindo ao Pai Celestial que inspire em cada um o desejo sincero de bater a porta da própria consciência. 2.2.4 Buscai e achareis. Buscar o quê? Pode-se perguntar. Achar o quê? Também se pode indagar. Cada espírito traz dentro de si a semente da evolução e, assim, como a semente comum, no seio da terra, e atraída para a superfície, o espírito é atraído para a evolução intelecto-moral. Consciente ou inconscientemente, todos vão caminhando para a evolução, apenas se diferenciam pelo fato de uns se submeterem às leis divinas de boa mente enquanto que outros resistem ao tropismo que os encaminha para Deus. Buscar todos buscam, mas é importante que essa busca seja a mais proposital possível, através da autoanálise, aconselhada por Santo Agostinho, realizada pelo menos uma vez por dia. A única busca que realmente compensa é a imersão no nosso próprio mundo interior, à procura de Deus. Devemos pedir a Deus, em nossas preces, que proporcione a cada um o desejo sincero de realizar essa busca e cada um achará conforme a sinceridade dos seus propósitos. 3. Sarar. Enquanto um espírito não se conscientiza das suas faltas, permanece doente nos aspectos a elas relacionados. Sejamos mais claros. Jesus Gonçalves, cujo retrato está acima, quando em estágio avançado da ensaníase, foi cada vez mais se conscientizando dos seus defeitos morais e aceitou a doença com o máximo de serenidade possível, pois viu nela a drenagem da acumulação psíquica negativa de muitos séculos e consagração da violência e do egoísmo. Sarar vem depois da confissão, esta última que funciona como catarse, bem como faz o espírito crescer em humildade, ao mesmo tempo em que exemplifica que o mal não compense mais outras consequências benéficas. A cura não se processa de imediato, pois evolução é infinita. Depois de criado, o espírito evolui para sempre. Maria de Magdala teve de vivenciar muitas outras encarnações para se transformar em Madre Teresa de Calcutá e Zaqueu em Bezerra de Menezes. Entendamos isso, sob pena de repetirmos os pontos de vista equivocados da Idade Média, em que a ideia da cura miraculosa e instantânea dos defeitos morais fez muita gente adquirir complexos de culpa que até hoje reverberam no seu psiquismo, causando sofrimentos morais mais ou menos dolorosos. A expressão sarar deve ser interpretada como evoluir. De tempos em tempos cada espírito é chamado, pela própria consciência, a refletir sobre sua própria vida. A desencarnação obriga os espíritos a colocar em um prato da balança da consciência seus progressos intelecto-morais e no outro suas carências intelecto-morais. Depois dessa pesagem, orientados pelos seus mentores espirituais, programa-se uma nova encarnação, a fim de que, passando por determinadas experiências vivenciais, meticulosamente planejadas, evoluam mais depressa. Ninguém sara em pouco tempo, mas sim à medida que vai encarnando e progredindo, até o nível em que sua consciência passará a não lhe cobrar mais nada, então estará curado, no sentido das palavras de Tiago. Se,
De um lado, devemos encarar com responsabilidade esse fato. Por outro, devemos acalmar nossa ansiedade, pois o progresso transcorre lentamente, segundo o calendário terreno, mas no tempo certo, no curso incessante dos milênios. Para se ter uma ideia de tempo e evolução, pensemos no seguinte: Chico Xavier, certa feita, afirmou que a diferença de idade espiritual existente entre a média dos seus amigos presentes à conversa que se realizava e a da humanidade em geral girava por volta de 10.000 anos. Acreditamos que ele não tenha se incluído naquele números, pois, em caso contrário, a diferença seria maior ainda. Da encarnação de Jesus até agora passaram-se 2 milênios e ainda não conseguimos pensar, sentir e agir conforme seus ensinamentos nem como individualidades nem como coletividade. Mesmo com 2 milênios de evangelho, realizamos pouco no bem, se compararmos com a quantidade enorme de tempo que gastamos em inutilidades e egoísmo, quando não na prática declarada ou disfarçada do mal. Todavia, é preciso começarmos a investir na nossa cura, para deixarmos de sofrer os golpes de retorno da lei de causa e efeito. Se não nos arrependemos, não confessamos nossas culpas e não investimos na reparação, carregamos para nossa vida os sofrimentos físicos e morais que nos farão, mais cedo ou mais tarde, ingressar nas hostes do bem. Se já estamos investindo no bem de forma permanente, diária, persistente, continuemos indo adiante, porque a cura estará se processando, mudando nosso destino para melhor, pois o destino se constrói a cada minuto. A hora de começar é agora, não deixemos para o dia seguinte, pois amanhã as condições poderão não estar favoráveis. 3.1 A evolução. Precisamos entender claramente o que é a evolução. Emmanuel afirma, numa bela figura de linguagem, que o espírito tem 2 asas, a inteligência e a moralidade, sendo que a primeira significa o nível de conhecimento teórico e prático que decorre da vivência de cada minuto, enquanto que a segunda é consequência da opção de pensar, sentir e agir conforme as leis de Deus. Com a simples vivência, mesmo que ociosa ou maldosa, o espírito evolui intelectualmente, mas só evoluirá moralmente quando se decidir a pensar, sentir e agir no bem. Ninguém, na verdade, estaciona, porque, mesmo a prática do mal, ao gerar o sofrimento, faz o espírito concluir que deve optar pelo bem. Deus impulsiona todos os seus filhos para o progresso. Cada um deve analisar-se e verificar se está realmente investindo no próprio progresso intelecto-moral, pois chegará fatalmente a hora da desencarnação e será grande o sofrimento dos que não cumpriram seu programa de realizações, não queiram conhecer ao vivo e a cores esse julgamento da consciência. Antecipem-se, invistam em si próprios, ao invés de deixarem o tempo se escoar vazio de boas realizações dentro e fora de si próprios. 3.1.1 O desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual normalmente antecede o moral, pois, rebeldes como são os seres humanos da Terra com exceção de Jesus, que desenvolveu uma trajetória retilínea, primeiro erramos para depois aprendermos que o mal não compensa e, então, começamos a pensar, sentir e agir no bem. Assim é que o nível intelectual dos habitantes da Terra é relativamente avançado, mas a evolução espiritual deixa muito a desejar, fazendo com que a vida de quase todos decorra de uma forma insatisfatória, por força dos defeitos morais, que, a cada momento, se revelam, provocando incidentes negativos e sofrimentos para nós e para os outros. Somente ser inteligente não faz alguém ser feliz. A felicidade decorre do cumprimento das leis de Deus, que Jesus resumiu no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aprendamos essas lições, pois, somente assim, sairemos da roda das reencarnações provacionais e passaremos a reencarnar em cumprimento de missões meritórias no bem. 3.1.2 O desenvolvimento moral. De O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, extraímos os seguintes excertos.
Na questão 629 dá-se o conceito de moral. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Na questão 630 faz-se a distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Na questão 631 responde-se se o homem tem capacidade para distinguir o bem e o mal. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Na questão 632 dá-se a regra segura para não se equivocar na apreciação entre o bem e o mal. Jesus disse: "Vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem." Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Na questão 633 explica-se como proceder na distinção entre o bem e o mal quando se trata de conduta que envolva apenas a própria pessoa. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos fez mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Na questão 634 fala-se sobre por que Deus permite a existência do mal e por que não criou perfeitos os seres. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele, se toma o caminho mau, mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Na questão 636 disse se o bem e o mal são absolutos, a lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Na questão 639 trata-se da culpabilidade das pessoas que agem premidas por determinadas circunstâncias. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque, cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. A questão 641 trata da culpabilidade de pensar-se em fazer o mal, a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. A questão 642 esclarece se há valor em simplesmente não se praticar o mal sem praticar também o bem. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. A questão 646 explica que uma mesma atitude é considerada mais ou menos meritória de acordo com o grau de dificuldade em agirmos bem. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá do que lhe sobra, disse o Jesus, a propósito do óbolo da viúva. A questão 647 diz da necessidade do esclarecimento maior da máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta,
Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. 3.1.3 A interdependência dos seres. Montaigne, nosso companheiro de trabalho, ditou, pelo médium que ora nos serve, um livro com esse título, que pode ser baixado da internet e lido do seguinte endereço: luisguilhermemarques.com.br e também da Biblioteca Virtual Espírita. Ali, o querido companheiro expõe suas reflexões sobre quantos seres todos criados por Deus estão ligados pelo fio invisível das emanações psíquicas, interagindo constantemente, o que deve fazer com que cada um procure dar o melhor de seus outros a fim de ser, evoluir e viver feliz. Mencionemos aqui apenas a frase da quarta capa do livro: a troca incessante de emanações psíquicas, na vivência diária, é que sustenta os seres, proporcionando felicidade aos que doam aos outros o melhor de si. 4. Os justos. A expressão justo tem sido atribuída a pessoas que simplesmente analisam situações e as demais pessoas como se estivessem resolvendo friamente um problema de matemática. Não terá sido esse o sentido que Tiago quis dar à palavra quando fez a afirmação de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando Jesus apresentou os traços identificadores dos seus discípulos, disse: reconhecereis meus discípulos pelo muito amor que manifestarem. Portanto, podemos concluir que as preces feitas por quem muito ama pode muito nos seus efeitos. Não pretendamos mergulhar na pesquisa dos textos antigos para procurar interpretar literalmente a expressão que ora estudada, seria uma forma de polemizar, ao invés de evangelizar. Infelizmente, sempre houve quem estudasse a Boa Nova como se estivesse tratando de mais um ramo do conhecimento terreno, como a matemática, a história, a geologia, etc., sendo que Jesus mesmo aconselhou que interpretássemos suas lições com olhos de ver e ouvidos de ouvir, ou seja, focalizando a finalidade evangelizadora, quer dizer, espiritualizante. Se o apóstolo utilizou a expressão justo ou outra qualquer, não faz diferença, porque o que potencializa uma prece é o nível espiritual de quem a profere, se se trata de um espírito superior, portanto, pleno de amor universal. Ele somente pedirá o que é consentâneo com as leis divinas, naturalmente. Todavia, todos, sejam mais evoluídos ou não, sempre são ouvidos em suas rogativas ao Pai Celestial. O apóstolo Tiago deve ter pretendido incentivar-nos a sermos justos no sentido evangélico da palavra e, assim, acreditamos que a frase "a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos", se não tivesse sido enunciada, em nada prejudicaria o início da sua orientação: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. 4.1 Reconhecereis meus discípulos pelo muito amor que manifestarem. Para analisarmos as afirmações de Jesus, devemos considerar, em primeiro lugar, que as palavras são insuficientes para representar suas ideias, uma vez que se trata de uma linguagem primária, tanto que, entre os espíritos superiores, a linguagem utilizada é a do pensamento, e, em segundo lugar, não temos condições intelecto-morais de compreender as leis divinas em toda a sua profundidade, sendo que, por isso, Jesus resumiu-as no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo essa a maneira mais acessível que encontrou de nos ensinar, digamos, a escrever a letra A, no processo da nossa alfabetização espiritual. A diferença de idade espiritual entre nós e Jesus é inimaginável, podendo-se entender que sequer existíamos como seres enquanto Jesus já era um espírito puro. As questões de idade, tempo, espaço e outras assemelhadas estão muito acima da nossa capacidade de compreensão, principalmente quando estamos encarnados, portanto, limitados pelos 5 sentidos.
A expressão que ora estudamos está ao alcance do entendimento de todas as pessoas e, por enquanto, basta entendermos que devemos amar todos os seres da natureza, porque, assim procedendo, no decurso dos milênios, iremos compreendendo outras ideias mais complexas. A cada dia basta seu cuidado pode ser interpretado também como: cumpram seu programa de trabalho no nível evolutivo em que estão e deixem as questões que não lhes competem para os mais evoluídos resolverem. A natureza não dá saltos é outra grande lição, no sentido de fazermos o que nos compete e não estar a esmiuçar o que nossos neurônios não comportam. Os discípulos, alunos, de Jesus, na verdade, são todos os seres colocados por Deus sob sua responsabilidade, como divino governador da Terra, e não apenas os seres humanos e, muito menos, somente aqueles que muito amam. Trata-se de uma linguagem figurada, todavia útil para nos induzir a amar a todas as criaturas de Deus, que são nossos irmãos, como bem afirmava Francisco de Assis. 5. Poder espiritual. Somente Deus tem poder, pois Ele cria, através do simples ato de pensar, e mantém cada ser como tal pelo fato de continuar pensando em cada um como um ser individualizado. Suas criaturas, inclusive os espíritos puros, apenas trabalham os elementos existentes no universo, em obediência direta às leis divinas, mas não têm poder, no sentido de decidirem arbitrariamente, sem obedecerem às leis divinas. Por isso Jesus, nos orientando, afirmou: eu, de mim, nada posso. Se Jesus assim disse quanto a si mesmo, que poder teremos, nós que sequer sabemos ao certo quem somos, uma vez que desconhecemos nossas aquisições intelecto-morais, arquivadas no fundo da nossa memória espiritual? Devemos reconhecer, humildemente, nosso primarismo intelecto-moral, uma vez que até espíritos de envergadura de um Chico Xavier se julgam, acertadamente, verdadeiras insignificâncias perto da grandeza de outros espíritos que lhes são superiores. Essa humildade já representa um início de expressiva evolução espiritual. Chico Xavier afirmou, certa vez, que Emmanuel se apresenta de joelhos diante de Ismael. Eis uma constatação de como há diferença gritante de graus evolutivos, que começam no infinito para baixo e terminam no infinito para cima, ou seja, não há como se identificar o começo e o final da escala evolutiva, pelo menos para espíritos medianos. Os espíritos superiores nunca se arrogam poder algum, mas, ao contrário, dizem sempre que são meros servidores humildes de Jesus ou de Deus. A arrogância representa um sinal evidente de inferioridade intelecto-moral, decorrente da ignorância da própria pequenez. 5.1 Eu, de 1999, nada posso. Jesus também disse, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa expressão complementa a primeira, o que seria a vontade de um espírito puro. O que seria a vontade de Deus? Por mais que se proponha fazer o bem à humanidade da Terra, Jesus nunca conseguiria cumprir sua tarefa, na qualidade de seu divino governador, se não consultasse sempre a vontade do Pai Celestial para poder nunca se equivocar. Trata-se de encaminhar a evolução de nonilhões, usemos essa expressão, por falta de outra melhor, de seres sob sua responsabilidade, desde os mais rudimentares até os seres humanos. Jesus não é o responsável pela evolução apenas dos seres humanos que habitam este planeta, mas de todos os demais, inclusive os mais primitivos. É importante que entendamos isso. Ele encaminha cada um desses seres de uma forma compatível com sua capacidade de assimilação. Sua felicidade consiste em cumprir a vontade do Pai. Devemos nos esforçar por fazer o mesmo, dentro das nossas limitações de espíritos que agora que estão dando os primeiros passos na própria evangelização. 5.2 Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Em a grande síntese, Jesus afirma: a lei é Deus. Ele é a grande alma que está no centro do universo.
Não centro espacial, mas centro de irradiação e de atração. Desse centro, ele irradia e atrai, pois ele é tudo, o princípio e suas manifestações. Eis como ele pode, coisa inconcebível para vós, ser realmente onipresente. Sem o estudo dessa obra não há como alguém poder dizer que conheça, pelo menos razoavelmente, as leis divinas, que Jesus, há 2 milênios, resumiu no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como sempre afirmamos, há, no meio espírita, muita resistência à ideia do estudo dessa obra, apesar de saber-se que foi ditada por Jesus, conforme garantido por Emmanuel, através de mensagem ditada através de Chico Xavier. Tal resistência se deve a uma pitada de farisaísmo, pois muitos desses opositores amam demasiadamente o poder, reminiscência inconsciente do passado de mandos e desmandos, em que impunham sua vontade, utilizando indebitamente o nome de Deus e de Jesus. Quem pretenda conhecer mais as leis divinas deve estudar as obras da codificação espírita e a grande síntese, psicografada pelo médium italiano Pietro Baldi. 5.3 Campo de atuação de cada espírito. Aqui também temos de recorrer às obras da codificação e à referida obra psicografada por Pietro Baldo. Todavia, podemos complementar com a afirmativa de Jesus: a cada um será dado de acordo com suas obras. Quanto mais obras um espírito tiver realizado no bem, maior será sua área de atuação, pois tudo o que fizer será em favor dos que precisam da sua inteligência e bondade. Os espíritos superiores, como Bezerra de Menezes e outros, têm um campo de atuação muito amplo, porque, tal como um Jesus em miniatura, afirmam: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 6 exemplos para seguirmos. Se a palavra convence, o exemplo arrasta, diz o provérbio. Estudar a biografia dos homens e mulheres que se destacaram pela prática do amor universal é um dos mais importantes investimentos, pois ali vemos que é possível a prática de tal virtude. Relacionamos abaixo alguns homens e mulheres que exemplificaram a confissão e a prece, a fim de que os prezados leitores se mirem neles e investam, dentro do possível, nessas duas áreas da evolução. 6.1 Confissão. Não basta alguém arrepender-se e efetuar a reparação dos males que causou, sendo necessário que entre ambas as iniciativas esteja a confissão como forma de lavar as sujidades acumuladas no nosso interior e, ao mesmo tempo, exemplificar para os nossos irmãos e irmãs no sentido dos benefícios do bem e das desvantagens do mal, dentre as quais, quanto ao mal, o peso na consciência. O receio de confessar suas culpas é sinal de falta de autoconfiança e fé em Deus, pois, na verdade, tirante a figura pura de Jesus, nenhum ser que passou pela terra deixou de errar com maior ou menor gravidade. Somos todos aprendizes na escola da evolução, variando apenas de grau a diferença entre os espíritos superiores e os medianos e primitivos. Normalmente, os espíritos superiores são muito mais antigos que nós e aprenderam mais, acertando e errando. Os que são menos evoluídos que nós costumam ser espíritos mais jovens, portanto, menos experientes. Veremos alguns casos de espíritos de uma superioridade incontestável, que confessaram a todos suas culpas. 6.1.1 Santo Agostinho. Aquele que ousou revelar sua tendência para a sexolatria, foi um dos primeiros a confessar publicamente essa inclinação, que, aos poucos, foi se diluindo, à medida que ele investia na autoanálise e esforço pelo próprio aprimoramento moral. Seu livro Confissões deveria ser lido por todos os espíritas e pessoas em geral, a fim de melhor lidarem com a questão da sexualidade, sem exageros para mais ou para menos. 6.1.2 Ivone do Amaral Pereira. A missionária memorável do bem trazia de muitas vivências passadas inclinação para infidelidade conjugal, mas esforçou-se por vencê-la, mas teve a coragem suficiente para revelar que quase sucumbiu novamente, quando programou o já mencionado com seu noivo espiritual,
que, no estado de encarnado, era casado com outra mulher. Todavia, antes de dar o desastroso passo em falso, de encontrá-lo pessoalmente, voltou atrás e conseguiu terminar a encarnação sem comprometer-se espiritualmente nesse ponto. 6.1.3 Mohandas Gandhi. O grande missionário da não-violência confessou que, mesmo sendo casado, foi a uma casa de prostituição, mas desistiu de praticar o adultério e voltou para casa. São exemplos de verdadeira coragem, a de mostrarem-se como verdadeiramente são, falíveis, apesar de bem-intencionados e constantes na vivência do bem. 6.1.4 Emmanuel. Emmanuel retratou-se com toda a fidelidade à verdade ao relatar fatos das suas encarnações como Públio Lentulus e Públio Lentulus Cornélio, na sua obra Há 2000 anos, psicografada por Chico Xavier. Sua confissão drenou-lhe da consciência as acumulações de culpa, que deveria martirizá-lo ainda, apesar de todo o progresso espiritual realizado. 6.2 Prece. Se a confissão é necessária para alívio da consciência, a prece é imprescindível para adquirirmos a força interior suficiente para todo o processo evolutivo, curativo. Quando Jesus aconselhou, vigiai e orai a fim de não cairdes em tentação, estava introduzindo a prece e a autoanálise como requisitos para chegarmos à reparação. Veja-se, portanto, que, além da confissão e da prece, ao lado do arrependimento e da reparação, há ainda a vigilância, a autoanálise. Não estudaremos, todavia, neste livro, sobre a vigilância, pois iria engrossar mais ainda nosso opúsculo, que pretende ser apenas uma cartilha de alfabetização espiritual. 6.2.1 Chico Xavier. A vida de Chico Xavier foi totalmente diferente da imensa maioria dos homens e mulheres de todos os tempos, a começar pelas 3 surras diárias que levava da madrinha durante o tempo em que teve sob sua guarda, sem contar as vezes em que ela lhe enfiava um garfo no abdômen, tendo o menino, de 5 anos de idade, de andar dentro de casa com aquele instrumento pendurado, num espetáculo deprimente de crueldade, sem nunca ter reclamado da dor que sentia, o que redundou na formação de uma hérnia, somente operada na idade adulta, daí algumas dezenas de anos. Assim preparado para não falhar, em hipótese alguma, na tarefa importantíssima que trouxe para sua encarnação, suas orações representavam exatamente o que Tiago ensinou. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O muito amor que sentia por todos os seres da criação não era menor que o de Francisco de Assis, manifestado em cada minuto da sua longa encarnação. Estudemos a biografia de Chico Xavier como fonte de referência e sigamos sua exemplificação de vida, dentro das nossas possibilidades, para evoluirmos mais depressa. Dentre os livros escritos sobre Chico Xavier, queremos pedir a atenção dos prezados leitores para os escritos por Nena Galves, intitulados, Até Sempre, Chico Xavier e Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. 6.2.2 SUS Prece. Trata-se de uma das mais importantes iniciativas de determinados centros espíritas, funcionando, muitas vezes, em regime de 24 horas. Quantas pessoas foram preservadas do desespero e do suicídio ao ouvirem uma palavra repassada de caridade? Deus abençoe aqueles que exercem esse serviço voluntário de amor universal. 6.2.2.1 Voluntários. Bem-aventurados os voluntários, que, de variadas formas, trabalham para a implantação de uma mentalidade de serviço ao próximo, contribuindo para a elevação do nível espiritual da Terra. A eles se aplicam as palavras de Jesus: todas as vezes em que beneficiardes a um destes pequeninos e a mim que o fazeis. Vemos uma quantidade enorme de pessoas vivendo em estado de sofrimento, vítimas da solidão, mas que, saindo da autopiedade desarrazoada, poderia desenvolver tarefas filantrópicas junto a algumas das milhares ou milhões de entidades caritativas espalhadas pelo mundo afora. Com razão, Joana de Ângeles diz:
Só é solitário quem não é solidário. Fim.